ADCB. Esse é o segundo vídeo de hoje sobre o programa da segunda aula. No final do primeiro vídeo, eu tinha executado Session Info para mostrar que nós tínhamos carregado os módulos do Tidyverse. Também carregou todos os programas de suporte para esses módulos do Tidyverse. Primeira tarefa agora é de carregar os dados. O ambiente está vazio. E nós vamos usar o comando read CSV. Eu vou dar o nome dessa base de dados, dados. Então, o comando, lembra, é para Windows, é control return, para Macintosh, é comando return. E essa, você pode ver, essa carregou realmente os dados. E vamos dar uma olhada na estrutura dos dados. Eu só vou olhar nos primeiros 5 variáveis, porque senão é uma lista muito extensa. Então, eu vou fazer a estrutura. E a estrutura mostra aqui abaixo no console que é o classe, o dados é do classe de uma table, que é um tipo de data frame, e está mostrando 5 dos 40 variáveis. E lembra que não teve nomes, porque nós dizemos que column names equals false. Essa porque todas as linhas só eram dados. No próximo chunk, em que eu voltei pouco para mostrar mais sobre assignment, nós vamos executar. Primeiro, nós vamos dar a ideia de valor chamado peso. E peso vai ter o valor de 55. E você pode ver isso entre valores. Mas como nós dissemos, 55, ok. A palavra peso não é necessariamente muito claro. Então vamos criar uma outra variável e dar o valor 55 também, que vai ser peso quilograma, kg. E agora, esse é mais claro. Nós podemos usar isso para calcular qual é o peso equivalente em libras. E nós temos a conclusão que peso em libras é 121 libras, é equivalente dos 55 quilos. Eu mostrei duas formas disso. Quando colocamos parênteses em volta de cálculo, essa vai imprimir o cálculo. A mesma coisa que aconteceria se nós simplesmente pedimos o valor do peso libra. Os dois, você pode ver, são equivalentes. Ok. Mas seria interessante de saber quais tipos de dados que temos. E usamos class para fazer isso e realmente a estrutura já deu essa informação para a gente. E as dimensões. Dimensões diz que tem 60 filas, 60 linhas e 40 colunas. E nós podemos olhar em qualquer valor em toda essa base de dados. Por exemplo, se eu quero ver o primeiro valor, só precisa especificar dados 1,1
tudo em square brackets. E essa vai imprimir esse primeiro valor, que por acaso é 0. Também nós podemos olhar em qualquer outro. Aqui é observação, o paciente 20, variável 20. E neste dia, essa paciente teve um grau de inflamação do 16. Se eu quisesse olhar nos primeiros 3 pacientes, primeiros 5 dias, posso usar os 2 pontos para conseguir isso, como nesta comanda. Nesta comanda, estou olhando primeiros 5 dias, primeiro 3 pacientes. 5 dias em colunas, 3 dias nas linhas. Nós podemos estender isso para fazer subsets não contíguos. Vamos olhar nos pacientes 5 até as 8, mas agora dias 6 até as 9. E aqui outra tabela que mostra esses valores. Mas esses nomes do dia são muito chatos. X6, X7, X8, não diz nada. Vamos criar primeiro, nós sabemos que os colunas, os variáveis, são os dias de tratamento. E os dias de tratamento, nós podemos chamar dia como um número. Mas eu não quero pensar, talvez eu aumentei mais 2 dias para 40 original. Então, só quero dizer aqui quais são o número de colunas, NCAL. Também eu quero só olhar no dia como um número sem um espaço entre o dia como número. Por isso, eu uso a versão de paste chamada paste 0. Então, vou chamar isso dias, vou executar, e agora você vê que eu tenho um vetor de tipo character, que é chamado dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, etc. Vamos fazer a mesma coisa com pacientes, como o número das linhas. E agora nós temos pacientes com paste 0, do PAC 1, PAC 2, PAC 3, PAC 4. Só para dar para você uma ideia do que aconteceria se fizéssemos paste sem o paste 0, eu vou fazer isso agora. Eu tirei o 0 na última linha da tela, e agora eu vou executar, e olha o que acontece. Nós temos PAC, espaço 1, PAC, espaço 2, que não é muito conveniente como referência da variável ou do caso. Então, vamos colocar esses nomes dos dias na posição dos variáveis, e esta podemos fazer com call names. Então, vamos usar call names, e agora você pode ver que os dados agora têm nomes. Os nomes que nós tivemos nos dias como nomes de variáveis. Também nós podemos criar uma variável de pacientes e aumentar isso para nossa base de dados.
queremos os pacientes primeiro, é preciso pôr no mesmo formato do base de dados dados, que é tibble, para o comando bind calls funciona certo. Então, nós vamos mudar dados para ser a combinação do pacientes mais dados. Agora, vamos dar uma olhada nos resultados. Agora nós temos tibble. Os primeiros 6 pacientes, primeiros 8 dias, primeiros 7 dias, mais a coluna de pacientes. Agora todos os nomes estão lá e só preciso fazer mais uma coisa. Se nós tentamos de fazer uma média, a mean, dos variáveis que são números inteiros, porque estão integers no sentido do R, então teríamos problemas, porque o integer não pode ser subdividido em todos os casos decimais. Então, nós precisamos mudar os integers para tipo de dado chamado numeric, que é número normal. Então, usamos o comando asNumeric para fazer isso, e vamos mostrar primeiro como só uma variável, que seria dia 1. Outra coisa interessante, eu posso usar os nomes das variáveis em vez do número de coluna para fazer uma referência a eles. Por causa da estrutura do base de dados, eu expliquei que na sexta que vem nós vamos aprender um método para não precisar fazer isso exatamente desta forma. Nós precisamos usar um comando chamado unlist, que tira do formato de uma data frame o nosso coluna do dia 1, que nossos dados relacionados ao dia 1. Então, eu vou fazer isso transferindo para tipo do numérico. E para fazer, você pode ver agora que dia 1 mudou para tipo de dado, classe de dado numérico. E eu posso mostrar isso um pouco mais claro, que agora a estrutura dessa variável é numérico. E como eu indiquei antes, nós podemos também usar essa referência usando o chifre e o nome para fazer a mesma coisa. Que esse é o formato padrão de falar de uma variável dentro de uma base de dados. Nome da base de dados, chifre, nome da variável. Ok. Vamos mudar agora para o terceiro vídeo para deixar isso mais fácil de fazer o upload.